Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moura, terapeuta ocupacional, sou especialista em saúde da criança e trabalho com integração sensorial. E eu quero falar para vocês sobre aquela criança que não come. Seu filho é esse? Então vem comigo. Pois é, essa história da criança não comer tá só aumentando. Tanto com crianças que têm desenvolvimento típico, desenvolvimento comum, que não tem nenhum atraso do desenvolvimento, nada, como crianças que têm algum tipo de deficiência. Por exemplo, crianças autistas ou com síndrome de Down, outros tipos de síndrome, paralisia cerebral. Tem sido muito comum, além do que se espera, do que era antes. Não se sabe a causa, mas é isso que tem acontecido. E nós, mães, pais, estamos desesperados, porque a gente serve uma comida, faz com todo carinho, o que acontece? Nosso filho não come. É um tal de eca, nojo, ou não fica sentado na mesa para comer. Ou, às vezes, mesmo bebezinho já não aceita bem esse alimento. Só que, para eu poder te ajudar, a gente tem que conversar de um monte de outras coisas. Porque nós precisamos entender o que está acontecendo que nossa criança não está comendo. Tem vários fatores que envolvem isso. Podem ser questões externas ou questões internas, que é da própria criança. Só que quando a criança não come, é um recado que algo não vai bem, algo tem que ser mudado. E para alguma coisa mudar, nós precisamos nos educar. A gente precisa conhecer o que há de conduta, de novidades e tudo para poder passar isso para o nosso filho. E quando eu falo educar, eu estou falando no sentido de a gente estudar mesmo, ver o que está difícil, por que a alimentação pode estar difícil na nossa casa e assim a gente transformar e mudar o nosso hábito, a nossa atitude. Porque se a gente não sabe os motivos pelos quais algo está errado, não tem como a gente mudar, não tem como a gente transformar. Então é por isso que eu estou aqui. Estou falando isso, é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu gosto muito de falar. Primeiro que é uma ocupação extremamente importante, que é a alimentação e o comer. A criança precisa ter independência, mas para ela ter independência, ela tem que ter prazer, ela tem que ter motivação para se alimentar. Se isso não acontece, dificilmente ela vai ser uma hora muito boa. E além de ser uma ocupação, é algo social, né? Nós alimentamos, na hora que a gente vai encontrar os amigos, a gente normalmente vai em um restaurante e lá a gente vai comer algo. Alguém vai chegar na nossa casa, a gente serve alguma coisa de comer para essa pessoa. Então, na hora que nosso filho não come, de certa forma, nós fazemos essa referência, nós já projetamos as dificuldades futuras que nossa criança vai ter. Não que a gente pense isso exatamente nesse momento, quando está aquela confusão na hora do almoço, na hora do lanche. Mas a gente tem isso em mente. Então, um assunto que eu gosto muito por esses fatores. E o outro fator que é um assunto que me interessa muito é porque eu passo por essa dificuldade em casa. A minha filha, que muitos já sabem, ela vai fazer 2 anos agora e ela tem muita dificuldade em alimentar, ela tem as preferências dela e o que eu tenho feito é praticar aquilo que eu sei em casa e é o que tem melhorado, é o que tem ajudado ela, me ajudado meu marido e toda a família. E conscientizar o meu marido, conscientizar a minha sogra, a minha mãe, todo mundo que está à minha volta das dificuldades que ela tem para alimentar e que não dá para a gente ficar forçando, não dá para ser de qualquer forma e que nós temos que respeitar essas dificuldades, mas ainda bem eu tenho uma família que eu posso contar muito e a partir do momento que eu conscientizo a postura que nós temos que ter com a criança, isso faz uma diferença enorme. E eu tenho colhido muitos resultados com ela, assim como com meus pacientes, com aqueles que eu atuo na área da alimentação especificamente, que eu faço esse treino e aumento os itens do cardápio deles. E eu quero contar um pouco para vocês das estratégias que eu uso. Só que primeiro eu preciso
contar um pouquinho por que que às vezes a criança não está comendo. A gente tem que entender por que que ela não está comendo para a gente poder mudar a nossa atitude. Mas primeiro assim, vamos nos ver na hora que a gente está oferecendo a comida para o nosso filho. Ele não aceita. E aí a gente já tentou de tudo. Já tentou forçar, já tentou deixar de castigo, só sair da mesa depois que já comeu tudo, só dar o suco depois que já comeu, deixar comer o que quiser. Só que a gente sabe que algo não vai bem e aquilo vai gerando uma culpa e uma angústia na gente. E tudo bem se a gente fez isso, tudo bem se você fez isso, acontece, tá? Você não é a única do mundo que forçou seu filho a comer algo ou que deixou ele de castigo porque ele não comeu. Você não é a única e nem será. E se você está assistindo esse vídeo, parabéns, porque você está buscando algo melhor para sua criança. E se está difícil aí na sua casa, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui me contando por que está difícil, o que está difícil. Seu filho não está sentando na mesa, ou o tempo de alimentação é muito extenso, é mais de meia hora, ou fica todo mundo cansado, todo mundo estressado, ou ele não pode nem ver aquela comida no prato. O que está acontecendo? O que você vê que está difícil? Qual que é o maior problema? Conta aqui para mim, que assim eu vou poder te ajudar muito melhor. E avise as pessoas, marque as pessoas, compartilhe, para que elas possam ter consciência desse processo de alimentação, que é muito sério. E se a gente não cuida, nós vamos criando experiências negativas na nossa criança e esse processo de alimentação vai ficando cada vez mais difícil. Então escreve aqui para mim o que está difícil para eu poder te ajudar. E é compartilhando conhecimento que nós vamos fazer com que mais pessoas, mais famílias, mais crianças estejam bem, felizes e que a alimentação, esse processo tão importante mesmo, tão imprescindível na nossa vida, seja feita de forma respeitosa, prazerosa e amorosa. Porque a alimentação, ela nos dá prazer e não aversão, e não ansiedade, não estresse. A alimentação é para nos nutrir e nos dar prazer social, o prazer oral mesmo, de estar um alimento saboroso ali na boca. Então vamos ajudar quem precisa, tá? É isso que eu peço para você. Então vamos lá. Se você é um desses pais que já fez de tudo, parabéns que você está aqui para acompanhar. Então na hora que a gente força uma criança que ela tem que comer, ou que a gente coloca aquela quantidade de comida e ela não come, só come um pouquinho, a gente não, tem que comer mais, tem que comer mais, nós vamos criando uma situação de ansiedade, de estresse em todo mundo, tanto nos pais quanto nas crianças. E o que a ansiedade e o estresse gera? Ela gera um instinto, como vamos colocar assim, de sobrevivência. É como se a gente estivesse sendo assaltado, é a mesma sensação, correndo de algum perigo, alguma coisa. A gente ativa uma parte lá do nosso cérebro que é responsável pela sobrevivência, que é a gente fala que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, que a gente foi muito necessário lá quando a gente caçava, lá na época das cavernas, que a gente tinha que esconder, que a gente tinha que caçar um animal. Então a gente entrava naquela postura de lutar ou fugir, ou congelar. São essas três assim. Então na hora que a criança olha para aquele prato, que é aquele tanto de comida, aquela variedade de comida, que ele não consegue comer por algum motivo, seja ou de comportamento sensorial, ou porque eu não sei mastigar aquilo, tem vários fatores que podem limitar ela a não aceitar esses alimentos, é isso que a gente tem que entender. Na hora que ela olha para aquele prato, ela começa a ter taquicardia, o coraçãozinho da criança acelera, ela pode ter sudorese nas mãos, ela pode simplesmente, na hora que ela olha para aquele prato ali, não faz nada, não vai nem para frente, nem para trás, não come, não faz nada. Ou ela pode ir para a luta, não quero, não vou comer, tira isso daqui, aí joga a colher, joga o prato, aquela confusão, às vezes até bate na mãe, né? Não no sentido assim de ser violento, mas no sentido de se defender mesmo. Ela não tem muita consciência desse processo que ela está fazendo, dessas ações dela.
Ou a criança vai descer da cadeira, vai para um canto, vai para o quarto, vai fugir, não vai ficar lá sentado. Então ela pode ter uma dessas posturas. Isso quer dizer que ela está entrando num processo de ansiedade. E a ansiedade, quem está ansioso, esse processo de medo e ansiedade, fúria e tudo, não tem fome. E como que a criança vai comer se ela não tem fome? Todas essas respostas, essas reações, tem uma descarga enorme de adrenalina no corpo. E a adrenalina, ela tira fome, porque a adrenalina é para você ir para a luta, para você fugir. É para isso que serve a adrenalina, não é para você parar, relaxar e comer aquela comida deliciosa. Então, se na hora da refeição está acontecendo essa confusão de briga, de fuga, de luto, congelamento e tudo, gente, não adianta. Então a gente vai forçar, nós vamos criar uma experiência mais negativa ainda para a criança. Então, primeira coisa, vamos observar nosso filho. Por que ele não está comendo? Ele fica, às vezes, aquilo, e a gente só vai conseguir observar as dificuldades da nossa criança naquilo que ele gosta e não naquilo que ele não gosta. Porque aquilo que ele não gosta, ele vai entrar nesse processo e nem colocar o alimento na boca ele vai. Porque para ele aquilo é um perigo, aquilo é um risco. A mesma coisa a gente vê um veneno, uma coisa que a gente sabe que vai nos fazer mal, e alguém te forçar a comer, você não vai comer isso. Então a gente tem que entender o que acontece na hora que a criança está comendo nos alimentos que ela gosta. Então, será que seu filho não tem nenhum tipo de alergia? Você já parou para pensar nisso? Às vezes o bumbum assa muito, às vezes tem muitos processos de diarreia, enfim, urticária no corpo, tem várias características e isso você tem que procurar um alergista ou um gastro para poder te orientar melhor nesses aspectos. Então, a criança pode estar num processo alérgico e quem tem um processo alérgico não tem uma boa digestão. Então, na hora que o alimento cai no estômago, ele não vai ter uma boa digestão, então ele não tem uma boa experiência com a alimentação. Então, às vezes, ele vai parando de comer algumas coisas porque a experiência dele com a alimentação não é positiva. Ou acontece, algumas crianças têm hipersensibilidades sensoriais, tem outros vídeos meus que eu falo disso, e aí na hora que aquele alimento chega na boca dele, ou na hora que ele vê ou pega, dá o cérebro dele não interpreta aquele alimento como se fosse algo bom, interpreta como se fosse algo nocivo, algo ruim. Então, cada vez que eu entro em contato com algo que é nocivo e ruim, eu vou tendo mais aversão, eu vou tendo mais medo daquele elemento que me causa isso. Então, é uma outra característica, é um outro perfil de criança. Ou a criança tem uma dificuldade para engolir mesmo, que a gente chama uma disfagia. Isso, as fonos que vão trabalhar muito bem, que elas que entendem mesmo desse processo, tem alguns exames para fazer se realmente a criança tem alguma disfagia, que é essa dificuldade. Então, são crianças que engasgam com muita frequência, a gente tem que ficar de olho nelas, tá? E busque ajuda, porque engasgo é muito sério, né? Então, pode ser isso. Então, eu engasgo muito fácil, eu tenho uma dificuldade para engolir, então eu também não vou ter uma experiência positiva com a comida. Ou eu não consigo mastigar, eu não tenho um planejamento bom do meu corpo, eu caio muito, eu sou uma criança mais quieta, mais parada, ou eu esbarro muito nas coisas. E normalmente quando eu tenho esse tipo de atividade com o meu corpo, eu também não tenho uma boa movimentação de língua. Então, às vezes, quando chega um alimento com diversas texturas, que eu tenho que mastigar mais, outro eu tenho que mastigar menos, eu tenho que fazer um bolo, uma pasta ali na minha boca para eu poder engolir. Isso tem vários processos, é de uma complexidade tamanha que a gente não tem noção. Então eu tenho que movimentar minha língua para um lado, para o outro, e depois eu tenho que empurrar o alimento para ele poder descer. Então a criança ela também pode ter dificuldade. Essas crianças normalmente não gostam muito de carne, tudo que precisa mastigar muito, que fica mais tempo na boca, elas costumam evitar. Então, assim, a gente tem que entender o que está dificultando o nosso filho, tá? O que está dificultando a alimentação do nosso filho. E tem uma infinidade de coisas, a gente tem que prestar atenção nelas, o que pode ser. E dependendo do que for, tem os especialistas próprios para isso. Eu sou terapeuta ocupacional, como falei no início do vídeo,
E todo o meu treino de alimentação, de aumentar o cardápio, os itens do cardápio e tudo, é baseado na teoria de integração sensorial. As minhas abordagens são baseadas na teoria de integração sensorial. O fonoaudiólogo, ele usa um pouco também das abordagens sensoriais, alguns fonoaudiólogos e outros usam mais no processo mastigatório. E também tem tratamento com psicólogos, que é um modelo mais comportamental. Eu tenho as minhas questões com esse método para as crianças, principalmente as mais novas, lá para 1 ano, 2, 3 anos, porque são crianças que não têm o lobo frontal mesmo, que é responsável pelo esse raciocínio, pela lógica, de saber que tem que comer, porque que aquele alimento faz bem e tudo. Então elas não conseguem processar isso tão bem, elas vão muito pelo emocional. Então, às vezes, a gente pode criar experiências um pouco negativas para essa criança quando a gente usa métodos comportamentais. Mas tem crianças que respondem super bem. Então, depende da família e da criança. E quando a gente pensa na alimentação, a gente tem que pensar nos dois lados, tá? Nos pais e na criança. Esses pais estão fazendo uma rotina adequada, estão oferecendo um alimento que tem uma ludicidade nele, que traz um brincar, traz uma simbologia. Os pais comem uma variedade boa de alimentos, dão exemplo. Tem pelo menos uma refeição em família, onde todo mundo come, ou pelo menos a criança come com um dos pais. Existe isso, então tem esses dois lados, tá? E também tem a criança, que são esses fatores que eu falei agora. E os dois são responsáveis para que a alimentação aconteça. Não é nem só a criança e nem só os pais, são os dois. Então, na hora que eu vou oferecer o alimento para o meu filho e eu já estou estressado, já estou nervoso, já sei que ele não vai comer, que vai ser aquela confusão e tudo, de certa forma, eu estou passando essa impressão para a criança. Ela está entendendo que já tem um clima tenso ali, já tem algo ruim, sabe? Então, provavelmente a resposta da criança não vai ser boa. Então, pais, mães, né? Principalmente nós mães, eu sei que tem pais que são responsáveis pelo processo de alimentação dos filhos, graças a Deus isso tem sido cada vez mais comum, mas ainda o mais comum são as mães cuidarem das refeições dos filhos. Então, mães, tentem se acalmar mais, tá? Se respeitarem, porque você não é responsável sozinha pela alimentação da sua criança, ela também é. E ela que decide a quantidade que ela vai comer, não é você. Você decide cardápio, você decide como que vai oferecer esse alimento, você decide a hora que esse alimento vai ser oferecido. Mas a quantidade é a criança. Então, assim, tem várias questões, várias nuances que a gente precisa entender para ajudar melhor a nossa criança. E que hoje eu falei um monte de coisa, depois eu tenho que falar mais especificamente disso tudo para vocês. Mas lembre de comentar aqui para mim o que é que está mais difícil aí na sua casa, o que eu posso melhor te ajudar. Me conta, tá? E lembra de curtir, se inscrever no canal, compartilhar para quem você acha que essa informação vai ser útil, porque cada vez que a gente compartilha, para mais pessoas chegam e mais famílias podem se reorganizar, se estruturar, porque isso, gente, alimentação é algo que dói na família, dói nos pais e dói muito para a criança, principalmente quando ela é forçada a comer algo. E não ache que com o tempo isso passa, com o tempo isso melhora. Com um ou outro sim, mas com a maioria não, tá? Com a maioria tende a cada vez selecionar mais e comer menos. Ou comer só certo tipo de alimentos. Quem de vocês não conhece adultos que só come, sei lá, arroz, feijão, bife, batata frita? Tem demais, só come coxinha, só come... Tem muito adulto assim, tá? Só que muitos não assumem aí. Então, assim, vamos cuidar das nossas crianças. A alimentação é necessário porque é a nutrição. A alimentação é necessário porque, além de nutrir o nosso corpo, nutre os relacionamentos, nutre o social. As famílias querem estar bem à mesa. É um momento que reúne. Quando a gente pensa no Natal, que está chegando, inclusive,
As pessoas reúnem em uma ceia, em um jantar. Então essa troca, sabe? Então isso é muito sério e eu tô aqui para ajudar você e que vocês também me ajudem, que eu também passo por esse processo em casa. Muito obrigada, até a próxima.